Bem-vindos a este Floripa em Foco especial para falarmos de coaching. A nossa convidada especial para falar sobre isso é a psicóloga Suzana Nunes Bertoncini. Obrigado pela presença, Suzana. Bem-vinda. Bem-vinda. Prazer estar aqui para poder falar sobre essa técnica tão importante, tão interessante. Tão valiosa, né? E que tantos recursos traz para as pessoas hoje em dia. Então, a Suzana é catarinense de Araranguá, formada em psicologia pela Univale, pós-graduada em psicologia social, tem formação em psicoterapia corporal de orientação haitiana, trabalhou também com orientação profissional para jovens num grande colégio aqui da capital, sobre o qual já vamos falar também, porque foi nesse colégio que você desenvolveu o primeiro programa de preparação psicológica para jovens vestibulandos, né? Isso, foi lá em 96. Na verdade, o coach ele vai no comportamento, ele tem essa função de trabalhar sobre o comportamento das pessoas. Então, assim, se a gente for falar um pouquinho sobre o chá, conhecimento, habilidade e atitude, que é a base da competência. Do chá? Chá. Chá de bebê? Chá que não é de bebê, mas é a mesma sigla, é o mesmo é uma sigla. CHA, né? As mesmas palavras, as mesmas letras. Então, assim, chá, conhecimento, H, habilidade e a atitude. O coach, ele trabalha em cima dessas técnicas, tá? Mas com foco voltado bastante para a atitude. Isso, voltado para As pessoas têm dificuldade no trabalho, têm dificuldade nas suas vidas pessoais em função de atitude. Que é o mais difícil, né? Tomar atitudes, saber até Elas muitos sabem o que precisa saber. Então vamos falar do chá, rapidinho, não estava no script. Tá. Conhecimento, Vamos tomar um chá. Conhecimento, chá das 4. Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é saber, habilidade é saber fazer e atitude é pôr em prática. Sim. As pessoas que têm dificuldade no trabalho, que estão com dificuldade diante da vida, estão meio perdidas, né? Não sabe, a gente está num momento de muito estímulo, muita coisa, as pessoas não sabem muito bem o que escolher. Eu acho que a grande maioria estamos perdidos, né? Suzana? Enfim, isso, estamos. Muita informação, muita informação. poluição. As pessoas, eu me coloco aqui junto, tá? Sim, Mas assim, nós estamos num momento de muito estímulo, é muita cobrança, você tem que dar resultado, é muita coisa, né? Então essa situação faz com que assim, para onde eu vou? Né? O que eu vou fazer? Tem tantas opções. Qual é o meu caminho? Né? Então as opções são muitas. Então o coaching, né, que é essa ferramenta que eu venho trabalhando hoje, ele é uma técnica que foi desenvolvida por um professor de tênis americano. Nasceu nos Estados Unidos. Nasceu nos Estados Unidos. E é recente, aliás. É recente, é. Ele era um professor de tênis e ele dava aula para os alunos e ele percebeu que a técnica só de ensinar o tênis não levava a pessoa a ter sucesso na produção, né, no resultado. E à medida que a pessoa descobria a sua força interior, o seu foco, isso permitia ela ter um resultado melhor. Legal. A partir disso, ele começou a usar essas técnicas no tênis, ter um resultado muito melhor com ele mesmo e com alguns clientes e depois ele levou para a área organizacional. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E como é que se desenvolve, como é que se aplica o coaching? É terapia, é entrevista, é exercício? Como é que é exatamente? Não. Na verdade, coaching é uma técnica, né? Mas não é uma técnica só, ele é um sistema. Por exemplo, eu estou aqui com o coach que eu uso, o sistema ISOR. Tá? O sistema ISOR é um coach que tem uma visão mais integrada. Ele não vê. Existem coaches que são mais mecanicistas, sem querer fazer comparação, mas assim, e nem dizendo que é ruim. Mas, por exemplo, assim, uma pessoa tem que atingir uma meta na vida dela, bem específica, objetiva, rápida. O coaching vai fazer isso. Né, muito especificamente. Mas, por exemplo, eu recebi uma pessoa agora há pouco tempo, um cliente, que ele vem com uma demanda, ele é funcionário público, falta pouco tempo para ele se aposentar, e a vida dele vem numa situação que ele não sentiu muito que ele estava com um objetivo mesmo na vida. E agora se aposentando, então, é que não ia ter nem função. Então, assim, uma coisa é eu receber alguém que vem se preparar para um vestibular, por exemplo, para um concurso e quer administrar o tempo, isso é focado, vamos lá, vamos trabalhar. Mas, de qualquer maneira, eu vou sempre buscar olhar o todo dessa pessoa. Esse é o diferencial do sistema que eu trabalho. Ele é holístico, integrado. Se a pessoa tem uma dificuldade no trabalho, essa dificuldade no trabalho ela está relacionada a uma questão da vida pessoal dela, isso tem que ser levado em conta. E ela está dentro de um sistema maior, que é uma empresa, que é um sistema, que é uma cidade, que é um país, que tem a sua cultura. Então, a gente leva vários aspectos em consideração. Está tudo interligado. O modelo que eu trabalho, Sim.
Está tudo interligado. Então, é meio um processo terapêutico mesmo. Não é terapêutico. Não é terapêutico. Ou melhor... É identificar onde por tem que ele não é terapêutico? Eu vou te explicar a situação principal dele não ser terapêutico. Quando a gente fala de terapia ou de psicoterapia, eu vou aproveitar que eu sou psicóloga para fazer um esclarecimento aqui. Terapêutico é algo que você trabalha para gerar saúde, gerar resolução e pode ser aplicado por terapeutas, de maneira geral. Sim. Psicoterapia é por um profissional psicólogo ou médico psiquiatra, né? E o coaching, ele tem um diferencial, ele também vai trabalhar com comportamento humano e também trabalha, de certa forma, com saúde, apesar de também estar muito na área empresarial, organizacional, apesar de que dentro dessa área, embora você também está trabalhando com a saúde do homem e das pessoas, sempre, né? Mas a diferença do coaching é que num processo terapêutico ou psicoterapêutico, ele não olha para trás. Eu não vou gastar tempo na história do cliente. Entendendo os seus passados. Não vou aprofundar, não vou saber a história da família, pai, mãe, aprofundar. Não é o que eu não vá saber de procurar me inteirar sobre isso, estar atenta à situação e conhecer o contexto da pessoa. Como eu disse, a gente não é um ser isolado. Sim, mas não olha tanto o passado e mais o futuro, né? Então o coaching passa, porque o coach ele é a palavra coach ela vem da carruagem, as primeiras carruagens do mundo húngaras, que levavam coxo, né? Cocheiro depois, que levava uma pessoa a sair de um lugar e chegar ao outro. Essa é a função da carruagem, legal. de um lugar para outro. No coxo. E coaching é isso, né? E a gente estava falando antes de que a gente vive hoje uma enxurrada de informações, né? Muitas falsas informações, muita informação desnecessária, né? E é difícil administrar isso mesmo. E tu achas que isso assim é um problemão para a humanidade? Esse excesso de informação está deixando todo mundo maluco, não consegue dar conta do recado? Isso é um problema, assim, vamos dizer, de saúde pública? Excesso de informação, muita correria? É um problema da nossa época, gerador de muito estresse e que tira as pessoas muito do foco. Né? Pulveriza. Né? No trabalho de coach que a gente faz, no nosso método, eu sempre vou procurar buscar quais são os princípios da pessoa, quais são os valores, quais são as crenças, a visão de mundo, que visão de mundo ela tem. Né? Então, assim, esse desfocar que nós vivemos hoje, porque é muito fácil, e eu me desfoco, você se desfoca, né? Mas qual é a diferença de você se trabalhar? É você poder voltar para o seu foco. Né? Saber nós estamos aqui quer. Nós estamos aqui numa conversa, daqui a pouco a gente pode falar de um outro assunto e eu vou voltar para o foco. Né? Que eu estou aqui para falar sobre coaching, então eu posso falar sobre outro assunto, mas eu vou voltar para cá. E você ensina formas de conseguir isso, ter um foco e se alinhar com ele, voltar para ele? Na verdade, assim, eu não ensino, porque o coaching não é um professor ensinando alguém que não sabe. O coaching é uma técnica onde eu vou trabalhar sempre com uma pessoa dentro da realidade dela, dentro da situação dela, que ela conhece, que ela vivencia. Mas como diz um cliente meu, assim, me traz para o foco que eu desfoco muito. E eu brinco, essa é um pouco a minha especialidade aqui. Então é um trabalho onde eu tenho que estar com a pessoa e atenta àquilo que ela está me trazendo, aquilo que ela... Eu trabalho muito sobre... O coaching é um trabalho que vai sempre estar sob a demanda que a pessoa nos traz. O que traz para o coaching? Certo. Então, por exemplo, algo que eu adaptei, eu faço sempre uma boa entrevista. Porque eu quero conhecer a pessoa, qual é a visão de mundo dela, o que ela pensa, quais são os valores, o que é importante para ela, para poder trazê-la para aquilo que ela quer. Vai desenvolver o cronograma de trabalho, vamos chamar exatamente. Assim. Mas eu preciso saber para que ela está investindo nisso, porque ela veio até mim. Da onde ela está e onde ela quer chegar. Exatamente. O meu compromisso é auxiliá-la neste processo. E tem idade para se aplicar coaching? Não tem idade. Não tem idade. Pré-vestibulandos, aposentandos? Pré-vestibulandos, aposentandos. Eu trabalho bastante, até pela minha experiência inicial, com pessoas que estão procurando mudança de carreira.
Mudança de carreira. Eu trabalho muito. Funcionário público que está se aposentando, a gente falou aí, mas pessoas que estão aí na faixa dos 30 anos, fizeram um vestibular, não é aquilo que elas querem, não sabem muito bem para onde está indo. Estou assim, qualquer campo do conhecimento humano. Qualquer campo do pode conhecimento. Ser melhorado. Pode. Porque a gente vai trabalhar com conhecimento, mas com conhecimento voltado para a pessoa melhorar o próprio processo. O John Whitmore, que é um dos precursores do coaching, ele segue o Tim Gallwey, né? Ele fala de uma coisa que eu gosto muito e que eu me balizo muito no meu trabalho de coaching por isso. O coaching é um gerador de consciência e responsabilidade. Olha, consciência gerar consciência das suas questões, o que é importante para você, e leva a pessoa, né, leva você a se responsabilizar mais pelas suas coisas. Olha. E eu diria que se responsabilizar mais pelas próprias coisas, pela própria vida, gera liberdade. Gera resultados muito bons para a vida das pessoas. Eu tenho clientes que me fornecem feedbacks maravilhosos. Quem entra no processo deve ir longe. Exatamente. E quantos falham? Quanto por cento assim não quer saber das suas responsabilidades, não quer saber de se conhecer, quer a zona conhecida? Esses normalmente não vêm. Não vem? Não. Esses nem aparecem? Não, normalmente as pessoas que procuram coach, elas vêm porque algo está se mexendo ali dentro, não está satisfeita. O coach que eu trabalho, nós temos uma base de buscar os princípios da felicidade para a pessoa. O que é felicidade? Para ela, né? Para ela. Para aquela pessoa. Para ela. Isso tudo falamos praticamente para um coaching individual. E que diferença tem para um coaching numa empresa que já com um maior número de pessoas, ou é tratamento individual também? Não, eu trabalho com coaching grupo e coaching individual. Que grupo Falamos máximo? muito sobre individual, né? Eu tenho, por exemplo, um workshop de coaching que acontece aqui em Florianópolis, que é um dia, 8 horas, das 9 às 6 da tarde. E você tem até um site, né? www.coachsusanabertoncini.com.br. Aí já vai dar para ter contato, conhecer mais e, quem sabe, até contratar para sua empresa ou para individualmente. Quem sabe. Obrigado pela presença. Obrigada também. Bem interessante. Agradeço. Né? E coaching é uma ferramenta bastante nova e que, acho que o ponto mais importante, você citou, ajuda a desenvolver a autorresponsabilidade e a consciência. Né? Consciência e responsabilidade. Com Isso isso, o mundo não tem como não se tornar melhor. Não tem como não se tornar melhor.